puxando e esse cordão vai sendo destacado facilmente. Eu venho até onde ele rompe. Rompeu, eu tenho o cordão do filé. Então aqui eu vou colocar o cordão que nós vamos guardar para fazer depois os kebabs, ou os espetinhos, ou os xixo, que a gente vai ter a alma dele. Então a gente vai usar essa carne para fazer os espetinhos. Ô professor, mas todo corte que tu compra no mercado não tem cordão não, né? Nem todos, Os tem mais que vir baratos, sem né? cordão. É o mais barato é com cordão. cordão. Tá? Inclusive aqui a gente sabe que nos mercados tem uma variação muito grande dependendo do mercado. Existe aqui na ilha alguns mercados que são redes aqui de Santa Catarina que tem frigorífico próprio. Então eles têm às vezes carnes mais baratas, ao mesmo tempo que eles têm uma carne de um frigorífico lá de São Paulo, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. Eu procuro, já que eu moro em Florianópolis, moro em Santa Catarina, eu procuro sempre comprar produtos daqui, a menos que não esteja na qualidade que eu gostaria de utilizar. Então, mas esse cordão é sempre bem nítido, né? ele sempre vem bastante gordo também, tá? Ele vem bastante gordo. Esse aqui já está vindo bem honesto, como a gente pode dizer, porque ele já foi feito. Mas ainda uma gordura fica escondida, ó. Essa gordura que nós vamos ter que limpar. Bom, feito isso, nós temos aqui outra coisa que se limpa, a fita prateada. A fita prateada a gente tem que saber que se eu usar a fita prateada, eu tenho que fazer o caminho dela para lá, como se eu estivesse tirando uma escama de peixe, mas forçando a faca assim, ó. Se eu trouxer para cá, ela vem fazendo grumos, ela vem tendo resistência, porque a fibra está para lá. Então a fibra corre para lá. Então a gente abre aqui, bota o dedo e mete a faca de limpeza de faca. Por isso que eu trouxe aqui, ó. Aqui eu trouxe uma faca de desossa, que dá para fazer limpeza também. Também tem a faca de filetar, que é bem fininha, que se usa mais para peixe, né? Você já viu aquela faca que é bem comprida e também fina assim. Mas essa aqui já resolve isso aqui. O que ela tem que estar? Bem afiada. Segundo, nós temos depois a faca do chefe, que a gente tem essa faca que ela tem quase que ela é reta, né? E essa aqui é uma faca de passador, tá? Isso aqui não é uma faca de chefe. Quando a gente adquiriu, aqui algumas adquiriram demais, ela não é uma faca que se usa para a cozinha. Por que ela não é boa para o chefe? Porque ela tem essa curva aqui, ó. E eu preciso fazer uma guilhotina, a guilhotina tem que ter essa coisa reta. Se eu precisar cortar, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ao passo que se eu for usar essa aqui, ó, eu tenho que usar metade da faca e eu levanto mais. Então, o sistema aqui do meu punho vai ter problema. Também outra coisa que eu tenho que pensar, a minha altura com relação à faca que eu uso, o meu tamanho de braço com relação. Então, fazendo isso aqui, eu tenho que pensar que se eu segurar a faca aqui, ó, tá? Essa parte da faca aqui, ó, segurar assim, eu fechando aqui, a faca tem que dar aqui, ó. Isso aqui é o limitador que meu braço suporta essa faca. Se o meu braço não suportar essa faca nesse tamanho, ele passa, bater na faca, eu estou usando uma faca grande demais. Se ele ficar menos da metade do braço, eu estou usando uma faca pequena demais. Isso vai me prejudicar na hora de fazer o meu trabalho de corte de uso da faca, tá? Então isso aqui é bem legal. Então aqui a gente tem, ó, essa mesmo tipo de faca, só que uma aqui é de 10 polegadas, outra de 8 polegadas, depois nós temos as de 6 polegadas e assim por diante. A de 6 polegadas é quase uma de legume já, então a gente acaba usando uma faca sempre boa para cozinheiro. Normalmente uma faca de cozinheiro boa é 8 ou 10 polegadas, tá? Então isso aí é interessante a gente sempre estar atento. Então eu vou fazer a primeira limpeza. E outra coisa, quando vocês forem trabalhar agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Como esse filé aqui, eu peguei um filé bonito, ele vem até aqui quase com um tamanho de medalhão, de tornedor. Mas às vezes ele chega aqui e ele afina muito. Então a gente, quando cortar, vocês vão cortar daqui e vão limpar só uma pessoa do grupo. A gente está em quantos hoje? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Então, um grupo vão pegar um filé maior e vão trabalhar em 2. O resto, cada um vai ter um filé para trabalhar, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se tiver mais de um trabalhando no filé, a gente abre, até corta aqui assim, para um poder limpar uma parte da fita prateada e outro limpar a parte da outra fita. Só que o que acontece? Ela inteira é mais fácil de limpar do que ela cortada. Então, nunca se corta o filé antes de limpar a fita. Tá? Então, na verdade, se vocês, os que forem trabalhar em dupla, achar por bem que já sabe limpar ou tal, não precisa treinar, faz assim, um usa metade e o outro usa outra metade, para fazer o teste da limpeza. Certo? E isso aqui não tem assim, ninguém vai ficar expert limpando um filé. Isso aqui num restaurante, se você tocar para trabalhar no açougue, né, você vai ver que no açougue o que acontece? Você vai ter vários filés para limpar por dia.
São caixas e caixas de filé para limpar por dia. Se você tiver caixas e caixas de filé para limpar por dia, você vai pegar a prática. A habilidade se adquire fazendo, não é se olhando, não é só lendo, a gente tem que praticar. Só, né? Tem que praticar, tá? Então, vou passar para vocês aqui, então, ó, aqui eu vou fazer uma incisãozinha, ó, bem superficial na fita prateada, tá? E vou levar até que eu consiga colocar o dedo. A faca não está muito boa. Me alcança uma chaira, por favor. Tá? Vou dar uma chairada para a faca ficar menos tá muito arranhada. Isso é uma outra coisa que a gente tem que adquirir, um afiador industrial de facas. Esse aqui não é tão caro, a gente tem que passar por um. Então aqui, ó, coloca o dedo e vem fazendo isso aqui, ó. Ó, essa faca tá aqui, é uma navalha. Tá uma navalha, então ó, ela tá ótima, então eu não estou tirando carne nenhuma, tá? Então agora eu vou fazer o contrário. Cheguei aqui, ó, vocês estão vendo, ó, como ficou lisinho? Nossa. Tá? E aí eu não tirei quase nada de carne, ó, tá? Então o segredo é ficar com ela sem romper, segurando para você poder fazer esse trabalho assim, certo? Agora você vai fazer o contrário, eu vou pegar aqui, tá? Pegar daqui e vou fazer ao contrário. Vou pegar agora, porque eu também tenho que trabalhar me ajudando, né? Vou fazer aqui e vou tentar fazer a mesma corte, tá? Ó, por mais que eu queira, a faca ela vai grudando, porque vai segurando mais carne. Eu estou fazendo uma faca muito boa, então, mas assim, ó, aqui na saída ela já mastigou, tá? Eu mastiguei porque eu quis um pouquinho, porque a faca está muito boa. Se eu quisesse fazer assim sem mastigar, mas se for numa faca mais ou menos, já ia mastigar daqui para lá todo, tá? Então, Fundamental. sempre, você sabe que a gente se corta muito mais com uma faca mal afiada do que uma faca bem afiada, né? A faca bem afiada, ela corta o que tu está cortando, e a faca mal afiada, ela trava e corta o teu dedo, entende? Então a gente tem que sempre aprender a afiar a faca, é fundamental para um cozinheiro, mesmo que seja cozinheiro de fim de semana, a gente sempre fala, né? Que se o cara for um profissional, ele tem que saber afiar a faca. Então, essa fita prateada é ótima para fazer o nosso fundo, para o nosso demi-glace. Então, se eu limpar todas as fitas prateadas e guardar, eu vou fazer um demi-glace, ele vai largar bastante colágeno, isso aí. Tá? Então, a gente pode guardar isso aqui, certo? Limpando aqui, ó, certo? Bom, como esse medalhão é bem grande, eu vou terminar de fazer a limpeza aqui, ó. Bom, outra coisa que a gente tem que ver, ó. A gente pega, emparelha e tem essas gorduras aqui. O que a gente faz com essas gorduras? A gente faz isso aqui, ó. Como se estivesse escamando um peixe, ó. Vai tirando esse excesso de gordura, tá? Não se deve tirar totalmente, porque uma gordurinha do filé, né, ela sempre fica lá, tudo bem? Pode deixar uma gordurinha então. É, nessa parte de cima ali sim, mas essas laterais aqui já não pode, tá? Eu vou tirar essa gordura aqui da restante que tinha do cordão. Certo? Ó. Bom, mas eu vejo por baixo aqui. O que eu tenho de cabeça do filé mignon? Aquela parte que eu falo do Chateaubriand. É isso aqui. Então eu termino de limpar essa parte da fita prateada e eu venho para a parte de trás. Aonde que eu posso aproveitar daqui para lá? Ó. Então eu vou cortar o filé daqui para usar, para fazer passar no filme e fazer meus tornedor, meus medalhões. Daí o que eu faço? Eu peso a peça inteira, já embalada, vejo quanto que ela vai dar de medalhão de tornedor e aí eu faço os cortes pensando, bom, o primeiro que eu faço não deu certo, o próximo eu já vou ter que aumentar um pouquinho. Eu vou seguir aquela regra ali, que está na apostila, que é 150 gramas
medalhão e do 230 a 250 tornedor. Né? A Então, diferença dos dois é só no peso mesmo. Isso. Não é o corte. não é o corte, porque na verdade o que acontece? Você pode ter um medalhão, um filé bem fininho, como esse aqui, você pode ter um filé muito grande. Então às vezes você tem que, como é que a gente diz, calibrar. E aí às vezes eu tenho que acabar fazendo um tornedor, em vez de fazer do início do filé, eu vou ter que fazer mais do fim, perto do rabo, para poder ter a calibragem dele, né? Tá, então o Porque tornedor tem O tornedor é maior que o medalhão. é maior que, mais pesado que o uma medalhão. média de... É de 230 a 250, E né? o medalhão? O medalhão de 180 a 150, tá? Então, vamos limpar primeiro, tá? Vamos terminar de limpar, pra gente ficar com ele já prontinho para fazer os cortes. Aí eu vou fazer os cortes, esse aqui eu vou fazer todos os cortes que vocês talvez não vão precisar fazer. Vocês vão fazer algumas aparas, porque a gente tem, por exemplo, o uso do imancê, que é o estrogonofe, a gente acaba não usando, porque a não ser que vocês queiram fazer alguma coisa assim, tipo alguma picata hoje para fazer a degustação junto com o molho mostarda, que é o que nós vamos trabalhar, tá? O molho mostarda, inclusive, a gente tem que usar, fazer o bechamel, a gente precisa da noz moscada, e eu deixei na segunda-feira aqui o meu noz moscada, porque nós estamos em falta aí, e acabou que eu não sei onde é que foi parar. Aí a Valéria não achou. A Valéria não achou. Mas também não é fundamental o bechamel com noz moscada hoje, porque a gente vai colocar mostarda, e a mostarda ela acaba aparecendo mais do que... Até eu não vi a mostarda aí, eu tenho que ver se está lá. Não, né? Pode ser, ver se lá pode ser que ela seja junto na geladeira, junto com os legumes lá. Tem um tomatinho lá, se alguém quiser fazer também um. Então, o filé está limpo, a fita prateada foi tirada, né? A gente tira toda essa película que tiver. E isso aqui, em vez de colocar fora, vou guardar, vou fazer depois. Cada grupo vai ter o bowl das aparas, o bowl das carnes que a gente vai reutilizar, que seria, no caso, o cordão, né? A gente vai utilizar o cordão e aqueles medalhões que a gente vai utilizar, porque eu já vou colocar depois, quando vocês começarem a produzir, eu ligo o ultracongelador, a gente já larga ele todo pesadinho, ensacadinho, para que no dia a gente tenha, ele vá para o congelamento de maneira correta, para que a gente possa ter. Então a gente vai separar as cabeças que vão ser para a aula de milanesa e assim por diante, tá? As cabeças a milanesa, a parmegiana vão ser ainda esse ano, e eu acho que os espetinhos também, talvez só da prova que vai ficar para o ano que vem, tá? Então isso aqui feito, volto aqui e vou cortar aqui a cabeça, ó, certo? Ó, então daqui eu cortei a cabeça que a gente chama lá o chateaubriand, tá? Eu posso tirar ainda essa ponta aqui e essa ali e fazer o chateaubriand, só isso aqui. Antigamente esse era um prato clássico, que era servido da maneira chateaubriand, o filé chateaubriand, e que se usava um molho na base de glace com champignon. E antigamente, como não se tinha nenhuma aquelas tampas que se usa hoje para grelhar hambúrguer, e também não se tinha forno combinado para fazer a finalização, a gente finalizava ou em forno com uma lata de azeite quadrada, sabe aquelas latas de antigamente? Tinha as latas de azeite de ser redonda, ser garrafinha de plástico, elas eram em lata e elas tinham quadrada e tinha redonda. As quadradas, era da marca Mucama, se não me engano, era uma lata quadrada, a gente abria uma lateral e fazia ela um abafador. Então nas cozinhas, podia ser uma cozinha muito bonita e tal, mas tinha os abafadores, né? Então isso era interessante que a gente podia usar. Então aqui eu tenho, depois eu vou separar todos para vocês que quiserem tirar uma foto de todos os canos, que vocês fizerem. Tá? Então agora aqui vamos pegar o papel filme, por favor. Tirar mais um gordurinho. Como a ponta da imancê a gente vai cortar depois, eu não vou precisar deixar ela tão bitolada assim como fazer massa, tá? Isso aqui você já vê que nos supermercados eles estão usando hoje em dia, tá? Então eles fazem essa utilização já no supermercado para fazer a padronização, certo? Então aqui eu fiz o que? Eu dei um formato para poder. Agora eu quero uma balancinha. Vamos pegar pega aquela balança lá para lá, por favor. Tem uma tomada ali. A gente pode colocar naquela bancada. Tá? Aqui não tem tomada? Colocar
É um paninho, um papelzinho. 825 gramas, tá? 825 gramas. A ponta, então nós vamos precisar fazer os medalhões. Pega aqui na apostila, pega lá aqueles cortes. Vai ser de 4 a 5 centímetros de espessura, cada medalhão deve se pesar de 150 aqui a 180. Tá? Então ele aqui está usando uma medida menor. Tá? Então vou botar 180 mais ou menos, tá? 4 a 5 centímetros, ó, mais ou menos isso aqui, certo? Então agora eu vou pegar uma faca do chefe e vou fazer vamos ver se vai dar certo o meu... Esse aí é o tornedor. Seu tornedor. Tornedor, né? Tá? 190, tá? Deu até 200 está legal, tá? Então 190 é um tornedor. O seu foi 3 dedos. O meu foi 3 dedos. Tá? O meu é 4, então. Então tá aqui, ó. Vou fazer o medalhão, que tem que dar de 80 até 150. Vou fazer 2 dedos. Vamos ver. Ah, tá bom. 119. Era 120? Era de 80 a 150, tá? Então ficou Tá bom. o medalhão, tá? Mais 2 dedos. Então quando vocês forem cortar, Vai vocês ser vão, um tornedor vão lembrar e o que resto vocês medalhão? Vocês vão guardar, não, vou fazer os escalopinhos ainda. Ah. Os escalopinhos tem que ser mais ou menos... um tornedor. Vocês vão usar os medalhões, né? Pra quê? Pra gente guardar, pra fazer a prova lá no ano que vem, E tá? hoje a gente vai fazer o tornedor. Daí nós vamos fazer tornedor, vamos fazer manceiro, vamos fazer Mas é pra cortar escalopinho. só um tornedor, né? Pra cortar só um tornedor tá bom, tá? Então aqui vocês, ó, vou fazer um dedo agora, vou fazer escalopinho. Quer de escalopinho aí, o que diz? Pode pegar ali com a apostila, por favor. Vai bem no final. Escalopinho, ó, até 80 gramas, mas tem alguma literatura que diz que é de 50, tá? Então a gente vai botar, por isso que eu digo, a gente tem que ainda, a nossa ideia de fazer o uso dessa apostila é a gente poder, todo mundo falar a mesma linguagem, porque se você pegar os livros hoje, cada livro tem cada livro tem uma variação. Parece que cada um, aquele egocentrismo, né? Que o que eu escrevi é que é o certo, entende? Então, na verdade, a gente tem referências, por exemplo, de comerciantes, por exemplo, tipo o Bassi, o Etzel, que são açougues importantes em São Paulo, que eles falam com esse intuito de fazer a medida deles. Aí depois cada escritor de gastronomia faz a sua medida diferente. Então aqui, por exemplo, Tivemos bastante dificuldade. 54, ó, 54. Eu tenho por regra básica que todos os meus escalopinhos se serviria 3 escalopes de 50 gramas para cada cliente. Então essa base aqui, 54, é uma base legal. Então aqui eu tenho, ó, o corte do escalopinho. Tá? Eu economizei papel filme, eu posso fazer mais voltas do papel filme para evitar essa... Então o escalopinho tem que ser 3, eu vou fazer mais 2 para fazer a... Agora aqui eu estou fazendo o dedo, ó, aqui isso aqui já escapou, que a faca está meio mastigando, então... mas tudo bem, é só para fazer, ele já ficou padrãozinho, então aqui eu tenho, tá? Bom, eu posso fazer o que mais? Hã? Pode ser. O que eu posso fazer aqui? Se eu quiser fazer mais um medalhão, por exemplo, aqui, que são 2 dedos, eu posso fazer isso aqui, quer ver? Eu vou fazer um pouquinho maior que 2 dedos, porque aqui afinou a ponta. Eu vou fazer mais um medalhão, que eu vou tirar do plástico, que seria um medalhão que eu posso fazer a bardê. Por favor, dentro da geladeira tem uns bacons ali. Pode trazer toda a caixinha que tem lá. Então eu vou fazer aqui, eu vou fazer de um filé, de um medalhão fininho na ponta, eu vou acabar utilizando, transformando ele num medalhão maior. Quantas gramas tem esse aqui? 90. Ainda ficou um pouquinho fininho, mas tudo bem. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui diz que é de 80 a 150. Então, ó, isso aqui eu vou fazer um bardê, ó. Eu abri, tá? Eu tirei agora esse plástico todo. Corta como medalhão. Ó, Pra abrir aqui? Isso, vou fazer como se fosse um butterfly de picanha, ó, tá? E aí eu vou botar, pode abrir, né? Não corte de borboleta, tá? Que se usa corte butterfly quando se faz. Também se usa bife de chouriço, que a gordura fica para os 2 lados, quando pega um contra filé, vai assim, abre ali também fica bife de chouriço, tá? E aqui eu vou pegar então o medalhão. Pode ser com cordão ou com palito, tá? Para fixar isso aqui. Mas eu, como aproveitei
Como eu aproveitei essa peça aqui, ó, claro que eu vou ter que emparelhar isso aqui, certo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Fazer um medalhãozinho e um palitinho ali, por favor. Mignon com bacon, combinação Bacon é vida. Loucura, né? Bem... Não, e filé mignon, combinação ruim, né? Hã? Que combinação ruim, né? Filé mignon e bacon. Pois é. Bom, outra coisa, pessoal, a gente sempre tem que cuidar isso aqui, ó. Sempre fazer essas aparas aqui, ó, não podem ficar, tá? Então a gente tem que... Tá bom, depois... Tá? Vamos fazer aqui, ó. Como aqui pegou na pontinha, eu vou fazer assim, ó, que ele pega os dois, para não romper. Então aqui eu tenho um medalhãozinho. Daquela ali, ó, eu fiz aqui o medalhão, então, daquele... Bom, e aqui eu tenho as pontas que eu posso usar para fazer o imancê ou fazer picata, tá? Picata, o que que é? Quando a gente faz uma carne de guisado, em vez de passar na máquina, a gente usa fazer pequenos bifinhos assim, depois se faz pequenos cubos, tá? Então aqui eu tenho picata. Eu achei, pessoal, interessante essa apostila do Thiago, que além de estar pronta, numa época que a gente ainda está em definição, é uma maneira que você tem de ter um referencial legal, que é de um colega nosso, então não é uma literatura só Bom, aqui está feita uma picatinha, né, que é a picata que a gente chama, e aqui eu vou fazer, para fazer o imancê. O imancê, ele tem que ser mais ou menos padronizado, então se eu for cortar eu tenho que fazer isso aqui, ó, para que eles sejam parecidos, tá? Então eu vou cortar assim, ó, certo? Vou pegar de novo, tá? Tá? Então aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó, ao sentido da fibra, ó, tá? Estou cortando no sentido da fibra, tá? Porque se eu não cortar no sentido da fibra, agora eu vou mostrar para vocês ao contrário da fibra, tá? Olha o que eu faço se eu começar a mexer ele na panela, ó. Tá? Agora que a gente corta no sentido da fibra. é o único que a gente corta no sentido da fibra, é esse cortezinho aqui, da imancê. E esse é pra quê? Esse é para estrogonofe. Mais Tá? forte. Olha aqui, ó. Que na verdade o certo é a gente fazer um padrãozinho igual. Ele pode ser um pouquinho maior, mas na verdade ele tem que ser uma coisa delicada, porque o estrogonofe, ele era uma preparação bem grosseira. Ele foi sendo transformado. Ó, e aqui, ó, cortado no sentido da fibra, ele não rompe, ó. Estou fazendo bem mais força e ele não rompe, porque ele está com a fibra longa, tá? Então isso aqui, pessoal, já é um princípio daquele corte que vocês tiveram com o Wilson lá, que a carne a gente corta 90 graus da fibra, né? Sempre cortando 90 graus da fibra. Quando se vai fazer uma carne inteira, se usa esse princípio, não se usa esse princípio. Por exemplo, eu não preciso usar corte no sentido da fibra depois da carne pronta. Mas se eu for grelhar uma carne, porque na hora de mastigar a carne, eu vou ter o rompimento da fibra na nossa boca. Então, isso aqui que a gente faz aqui, ó, por exemplo, esse sentido aqui que você está vendo os veios da carne abrindo, ó, tá? Isso aqui é que está curto, então é fácil o dente destruir. Se eu cortar ele nesse sentido aqui, o bife, eu vou ficar com essa fibra longa mastigando na boca, então é por isso que ela vira um chiclete. Então, se a carne é mais dura, o filé ainda tu consegue dar duas dentadas. Mas você já viu, vocês vão ver hoje, vocês vão fazer filé bem passado e na hora de mastigar vocês vão querer que nem comer arroz puro. Você já tem pessoas que comem arroz puro e se afogam, né? Porque o arroz puro faz uma bolha e ela dá uma trancada na garganta das pessoas. Filé mignon seco, bem passado, também faz isso. Porque ela é uma fibra muito, ela resseca facilmente. Então, comer filé mignon bem passado é um problema, tá? Então, só para terminar isso aqui, ó, aqui ficou uma parte bem gordinha, ó, que eu posso descartar no caso, se eu não quiser fazer um estrogonofe gordo, tá? Então, vou fazer a limpeza maior antes. E eu preciso usar essa ponta, eu posso fazer
uns escalopinhos nesse sentido, se eu tivesse toda a peça ali, que fica mais difícil assim, mas eu vou fazer aqui para vocês. Tá? E bater, ó, tá? Eu vou fazer entre dois plásticos para não destruir a fibra, vou fazer um pequeno escalopinho fincado aqui, difícil. O que a gente faz? Tempera, coloca aqui uma fatia de presunto parma, uma folha de sálvia, bota um palitinho e frita rapidinho na manteiga para servir em espaguete, não, em pappardelle. A gente usa fazer com pappardelle al burro, ou seja, na manteiga também. Então serve-se 3 escalopinhos por prato, que seriam saltimbocca romano. Por que saltimbocca romano? Porque ele salta na boca e ligeirinho se come, porque é rápido, é pequeno, tá? Então isso aqui seria um saltimbocca romano que a gente faz. Não tem aí na nossa referência. E o meu gato é isso aqui, ó. Então se se eu não tiver batedor, eu posso usar um cutelo, mas como ele é pequenininho assim, então se faz esse uso, tá? Esse aí chama como? Esse aqui, essa técnica é a plati, tá? A plati é uma maneira de tu platinar, de bater, ó, de fazer, tá? Então eles vão ficando todos padrãozinhos, tá? Aqui, Dá os uma cortes, revisadinha. tá? Aqui é o medalhões.